Hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo, nós vamos falar sobre Tertuliano. Tertuliano começa a escrever livros cristãos. Esse evento data de 196 DC. Tertuliano de Cartago, em latim Quintus Septimus Florens Tertulianus, nasceu em 160 d.C., em Cartago, na província romana da África. E seu falecimento foi em 220 d.C., também em Cartago, província romana da África, com a idade de 60 anos. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária chamada Corpus, em latim, e ele também foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia, contra as heresias da sua época. Organizou e avançou a nova teologia da Igreja Antiga, e ele também é famoso por ser o autor mais antigo cuja obra sobreviveu e na qual utilizou o termo Trindade, em latim Trinitas. E apesar de importante entre os padres latinos, algumas das ideias de Tertuliano não eram aceitáveis para os ortodoxos. E no fim de sua vida, ele se tornou montanista. Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Tertuliano começa a escrever livros cristãos. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria pedir a você que está passando aqui pelo canal hoje pela primeira vez, dá um clique no inscrever-se, se inscreva, e se você não tem muito costume de ficar acompanhando canais da internet, acione o sininho, porque assim toda vez que a gente publicar um assunto novo aqui, o YouTube avisa você das nossas publicações, tá bom? Se você gostou do assunto, dê um like, porque isso nos ajuda bastante. E compartilhe com os seus amigos o nosso canal e os nossos estudos. Nós podemos dividir o conjunto das obras de Tertuliano em 3 grandes grupos. Primeiro, escritos apologéticos, fazendo defesa da fé contra os opositores, contra os pagãos, da sua época. E segunda divisão, escritos polêmicos, a prescrição dos hereges, é um dos títulos, contra Marcião, contra Hermógenes, contra os valentinianos, o batismo e outras obras famosas e polêmicas de Tertuliano. E a terceira divisão, escritos disciplinares, morais e ascéticos. Nós temos aí obras como Aos Mártires, Os Espetáculos, O Vestido das Mulheres, A Oração, A Paciência, a Penitência e entre outras obras famosas de Tertuliano. Frases famosas de Tertuliano: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Outra: é certo por ser impossível, que você só vai entender no contexto. E ainda outra: o que Atenas e Jerusalém têm em comum, que você também só vai entender no contexto. Mas fica a primeira e mais famosa, ou a primeira e grande, famosa frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja, de Tertuliano. Frases como essas aí eram típicas das obras de Tertuliano. Quintus Septimus Florens Tertulianus, ou simplesmente Tertuliano. Como já falei, nativo de Cartago, criado em um lar de cultura pagã, educado nos clássicos da literatura, na arte do discurso e em direito também. Por volta do ano 196, voltou seu poderoso intelecto para os tópicos cristãos, e nessa época Tertuliano mudou o caráter do pensamento e da literatura da Igreja Ocidental. Até esse ponto, a maioria dos escritores cristãos usava o grego, que era uma língua flexível e sutil. Os cristãos de fala grega eram então muito propensos a uma fé filosófica por causa disso. Embora Tertuliano fosse africano, sabia grego, porém preferia escrever em latim. Tertuliano atraiu muitos outros escritores também para a sua língua favorita, que era o latim.
Enquanto os cristãos gregos discutiam a divindade de Cristo e a sua relação com o Pai, Tertuliano buscava unificar a fé e esclarecer a posição ortodoxa dele e da Igreja. E por causa disso, ele criou uma fórmula bastante útil que é usada ainda hoje. Deus é uma única substância consistindo em 3 pessoas. Essa é uma ótima definição da doutrina da Trindade. Ao introduzir a fórmula, que se tornou doutrina da Trindade, Tertuliano extraiu a sua terminologia não dos filósofos, mas dos tribunos romanos. A palavra latina substância não significava alguma coisa material, mas carregava a ideia de direito à propriedade. A palavra persona também não significava pessoa, do modo como nós usamos a palavra. Ela se referia a uma das partes na ação legal. E conforme esse uso, o termo permitia e ainda permite que seja concebível, então, que 3 personas pudessem compartilhar a mesma substância. E com essa linguagem do direito romano, Tertuliano fez sucesso aplicando esse conceito à doutrina da Trindade. Daí ele forma a frase excelente: Deus é uma única substância consistindo em 3 pessoas. Ou seja, cada pessoa da Trindade tem direito à propriedade da natureza divina. Uma coisa bonita, não dá para a gente descodificar muito aqui, né? Porque afinal de contas isso aqui é um relato rápido. Mas acredito que você entendeu o pensamento de Tertuliano. Caso você não tenha entendido direito, não tenha entendido bem, você pode descer até a descrição do vídeo, que vai ter um link para o meu blog, e lá está publicado esse artigo, você vai poder ler na íntegra e entender melhor. A filosofia estoica era bastante popular na época de Tertuliano e causou grande influência na vida dele. Inclusive, alguns dizem que a ideia de pecado original passou do estoicismo para Tertuliano e de Tertuliano para a Igreja Ocidental. Por volta do ano 206, Tertuliano deixou a igreja para se juntar aos montanistas, grupo de puristas que reagiu contra o que eles consideravam uma frouxidão moral entre os cristãos. Era um grupo de cristãos mais conservadores do que os comumente vistos na sua época. Eles esperavam que a segunda vinda de Cristo acontecesse logo e passaram a ressaltar a liderança imediata do Espírito Santo e não a do clero ordenado pela igreja da sua época. Embora Tertuliano tivesse começado a enfatizar a ideia da sucessão apostólica, ele ficou um pouco perturbado pela afirmação dos bispos que tinham o poder de perdoar pecados. Ele afirmava que isso se tratava de grande presunção da parte dos bispos. Além do mais, Tertuliano também acreditava que todos os crentes, conforme a Escritura, fossem sacerdotes. Então ele tinha essa certa demanda, com a igreja da sua época. Por mais de 1.200 anos, o clero teria um lugar especial. Somente depois de Martinho Lutero, então, depois de Lutero ter desafiado a igreja, é que o sacerdócio de todos os crentes, conforme defendia Tertuliano, foi defendido novamente, somente no ministério e vida de Martinho Lutero. O conjunto das obras de Tertuliano e os seus escritos apologéticos, os seus escritos polêmicos e os seus escritos disciplinares contribuíram muito para o bem do cristianismo de todos os tempos. Esse fato de Tertuliano começar a escrever livros cristãos a partir de 196 é um grande acontecimento que marca a história do cristianismo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Se o assunto foi importante para você, compartilhe com outras pessoas, que com certeza também será importante para eles.